60 e muitos anos atrás, já a poeta Cecília Meirelles se queixava de uma forma muito amarga que os velhos não morriam só de velhice. Como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco, na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura imensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Em nome do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste e por sua incumbência, saúdo todos quanto nos acompanham nesta sessão. Hoje iniciamos a reflexão desta noite com a interpretação de Como se morre de velhice, de Cecília Meirelles, pela doutora Primavera Alves, cuja colaboração preciosa desde já agradecemos. Relembramos que ainda podem participar no concurso Fotografia da Fundação, integrado na programação das jornadas, subordinado ao tema Honra os Teus Velhos, cujo respectivo regulamento está disponível para todos os interessados na página da Fundação. E agora chegou a altura de ouvirmos a comunicação desta noite. Conosco temos o professor Dr. Álvaro Campelo, que irá presidir e moderar as intervenções, e a professora doutora Carla Faria, palestrante desta noite. A partir de agora, tem a palavra o professor Dr. Álvaro Campelo. Muito boa noite a todos. Eu começava primeiro por agradecer o convite para moderar esta mesa, que acho que vai ser uma mesa super extraordinária, tendo em conta a conferencista e a especialidade da conferencista com o tema deste ciclo de conferências. Aproveito para cumprimentar os membros do Conselho de Administração, o público aqui presente e todos aqueles que, pelos meios de comunicação das redes sociais, da internet, da Facebook, vão possivelmente assistir a esta conferência. A minha incumbência é apresentar a professora Carla Faria. Tenho aqui uma pequena folha a dizer um pouco o seu CV, o seu currículo, mas eu também tive cuidado, até porque já conheci alguns dos seus trabalhos também. Eu trabalho nesta área da sociologia do envelhecimento e, de facto, a professora Carla Faria, que é professora aqui no Politécnico de Viana do Castelo, tem uma longa carreira de muitos anos de investigação, de publicações nesta área, sendo licenciada em Psicologia e doutorada em Psicologia pela Universidade do Minho. Tem desenvolvido esta investigação, que eu acho muito interessante, com muitas pessoas, colaborativa, equipas de investigação, e que o que é bom é que investiga-se e publica-se, tem-se acesso a estes trabalhos que estão acessíveis a todos que queiram ler, para além de hoje ouvirmos a sua comunicação. Será muito bom e convido muito de vós que tenham maior preocupação, até por investigação nesta área, a ler alguns dos seus trabalhos, que eu tive cuidado de ler alguns deles. Já tinha lido uns no passado, mas ontem tive cuidado de ler e voltar a ler alguns deles, e que nos mostram alguns temas importantíssimos deste ciclo de conferências. Reparei que não é só o que é que significa a palavra o velho ou ser idoso, e a questão da nossa preocupação hoje, dos cuidados, da qualidade de vida, deste contínuo tratar, mas
A mim me interessou muito a ler alguns artigos sobre a questão destas relações filiais, das relações geracional entre os idosos e os seus filhos, e que é um dos problemas sociológicos mais pertinentes, para além de sociológico, um tema emocional muito forte. Não é? Uma coisa é não haver responsabilidade por parte do Estado, por parte das entidades públicas, outra coisa é aqueles que nós temos expectativas de cuidado, expectativas de carinho, não os fazer, ou fazer de uma forma conflituosa até. Portanto, acho que a sua investigação, professora Carla, é extremamente importante para esta área e certamente que hoje a conferência vai fazer, vai-nos elucidar e vai ser aqui, está presente. Uma coisa é ler os trabalhos, outra coisa é vê-la aqui por diante de nós e podemos também colocar no final, e espero muito bem que sim, colocar algumas questões pertinentes à sua investigação. E passo a palavra de imediato à professora Carla Faria. Boa noite. Permitam-me, em primeiro lugar, saudar todos os que estão a assistir a esta conferência, os que estão aqui connosco e os que, de forma mediada pela tecnologia, também nos acompanham. Gostaria também de agradecer o convite que me foi endereçado, é com muito prazer que aqui estou, assumindo também aquilo que é uma das responsabilidades das instituições de ensino superior, que é a partilha do conhecimento, a transferência do conhecimento e demonstrar a dimensão social e relevante do conhecimento. E, portanto, é dessa forma que encaro a minha presença hoje aqui. Procurarei usar uma linguagem que não seja excessivamente técnica, no sentido de também tornar todo este conhecimento e o trabalho que temos vindo a desenvolver. Agradeço a amabilidade, a apresentação que fez, o professor Campelo, claramente generosa e exagerada, e que me deixa já aqui com uma carga muito grande de responsabilidade e, portanto, espero que deem estas horas da vossa noite de uma sexta-feira, de véspera, de fim de semana, bem entregues e que seja de alguma forma útil. Então, o tema que hoje vos venho falar tem a ver com as questões da rede social. Eu vou procurar falar no singular para não criarmos confusão com a tecnologia e as redes sociais virtuais. A questão da rede social no envelhecimento, na velhice ou na terceira idade, como lhe quisermos chamar. Dois pontos prévios. Primeiro, gostaria que, ao longo desta nossa conversa, mantivessem presente o conceito de rede do ponto de vista concreto e metafórico, porque vai-nos ser útil para também criarmos aqui alguns paralelismos, algumas comparações. Efetivamente, a palavra rede remete automaticamente para um mundo de significados e, desde logo, dois muito relevantes. As redes podem, efetivamente, ser uma forma de suporte, de proteção, mas podem também ser uma forma de captura, de aprisionamento. E eu gostaria que fossem tendo presente estes dois lados, para irmos fazendo um paralelismo com aquilo que é a dimensão metafórica também das redes sociais. Okay? Portanto, as redes são constituídas por nós, que ligam fios, materiais. Temos redes de diferentes calibragens, de diferentes materiais, e elas vão cumprir diferentes funções. E, portanto, também é assim connosco humanos e com as ditas ou a dita rede social. O segundo ponto prévio tem a ver com aquilo que é a minha posição pessoal enquanto investigadora e enquanto membro da academia relativamente a um dos maiores desafios da atualidade, que é o envelhecimento. O envelhecimento humano, ou seja, o facto de, por múltiplos fatores, cada vez nós vivermos mais tempo, portanto, termos aquilo que se chama a longevidade,
e o que é que significa este processo de envelhecimento. E então, o envelhecimento, na perspectiva com que nós o trabalhamos, é um processo que ocorre ao longo de toda a nossa vida e, portanto, mais uma vez aqui uma metáfora de uma estrada, de uma trajetória que não é linear, que não é reta e que tem um conjunto de características. Portanto, é um processo que nós chamamos o que é que queremos dizer com isto? Multidimensional, ou seja, nós não envelhecemos só fisicamente, ou só psicologicamente, ou só socialmente, porque nós, humanos, somos um sistema altamente complexo. Não envelhecemos da mesma forma, ao mesmo ritmo, em todas estas dimensões, e por isso é que eu posso ter uma pessoa com 80 anos que do ponto de vista físico está muito debilitado, mas do ponto de vista cognitivo tem a capacidade de uma pessoa de 50 ou de 60. Mas é também um processo multidirecional, ou seja, nós não seguimos todos o mesmo caminho. E isso leva-nos a uma das maiores características, e se calhar a característica mais distintiva das pessoas mais velhas, que é a heterogeneidade ou a diversidade. Não há grupo mais distinto, mais diferente entre si do que as pessoas mais velhas. E porquê? Exatamente porque já têm todo um processo de vida pautado por uma diversidade enorme de experiências, de contextos, de relações que vão marcando, que vão moldando todo este processo. Para além de um processo multidimensional, multicausal, ele é também multidirecional, multidimensional, ele é também multicausal, ou seja, este processo é sustentado, é provocado, desencadeado e alimentado por uma diversidade de fatores. Nós não somos apenas a expressão dos nossos genes, nós somos também, e acima de tudo, em termos de envelhecimento, o resultado das experiências que vamos vivendo. E nesse sentido, o envelhecimento, da forma como nós o vemos, é um processo pautado por ganhos e perdas. Portanto, nós recusamos uma leitura do envelhecimento negativa, de déficit apenas. E eu sei, se calhar, para quem já está nos 80 e mais anos, que pode ser difícil ou não esta conceção de ganhos e perdas, mas efetivamente nós não perdemos só com a idade. Nós também ganhamos em muitos aspectos. Ganhamos em sabedoria, ganhamos em experiência, ganhamos, por exemplo, do ponto de vista de linguagem, esquecemos de determinadas palavras, mas temos um léxico muito mais amplo que nos permite rapidamente substituir uma palavra que eu não me estou a lembrar por outra equivalente. E, portanto, nós vemos o envelhecimento dentro deste jogo, digamos assim, deste equilíbrio, que, como é óbvio, também não somos ingênuos, à medida que a idade vai avançando, este equilíbrio entre ganhos e perdas vai começando a ficar desequilibrado e, a partir de determinada altura, as perdas são superiores aos ganhos, ou de outra forma, os ganhos não conseguem compensar as perdas. Mas não podemos ter uma leitura negativa e deficitária do envelhecimento, ok? E, portanto, dentro desta visão, um aspecto fundamental é também as características dos contextos culturais, sociais e históricos. E eu não tenho a menor dúvida que, por exemplo, os adolescentes que estão a viver esta pandemia serão, daqui por 60, 70 anos, idosos muito diferentes do que seriam se não tivessem vivido esta pandemia. Portanto, acontecimentos históricos que marcam a nossa vida, que nos desafiam a desenvolver ou não competências, recursos, são fundamentais. E, portanto, o idoso ou a pessoa mais velha que eu sou, que cada um de nós é e será, não é apenas, mais uma vez, a expressão do seu património genético ou apenas a expressão da educação, das relações sociais, mas é a combinação, a constelação de tudo isto que interage entre si e que produz efeitos, resultados muito específicos. E, portanto, tudo o que eu vos vou falar, do ponto de vista das redes sociais, das relações sociais, eu gostaria também que fosse enquadrado dentro desta visão do que é para nós o envelhecimento. Entrando agora no tema que me traz aqui hoje,
Falar em rede social obriga claramente, em primeiro lugar, a falar de relações sociais. E nós, enquanto humanos, somos, em primeiro lugar e acima de tudo, seres sociais. É impensável vivermos, desenvolvermos, envelhecermos no vazio, sem laços afetivos, sem relações sociais, sem contextos sociais. E, portanto, as relações sociais são provavelmente o determinante mais importante da condição humana e provavelmente aquela que é mais distintiva da condição humana. Nós sabemos que existem espécies animais que têm estruturas sociais já altamente complexas, mas nenhuma tão complexa como a nossa. E as relações sociais são nucleares para sustentar tudo aquilo que é o nosso funcionamento e as nossas necessidades. Portanto, se nós pensarmos no que seria a experiência da vida humana sem outros com quem nos relacionarmos, pensem na literatura, por exemplo, na experiência de um náufrago, e temos várias obras de literatura que nos mostram isso. Mesmo sozinhos, nós temos que estar acompanhados. Mesmo quando fisicamente não temos outro humano, nós temos que encontrar uma forma simbólica de nos relacionarmos com algo, ok? E, portanto, as relações sociais são fundamentais. E para nós compreendermos as relações sociais, na literatura, elas têm sido analisadas a partir de dois componentes. Aquilo que é designado um componente estrutural, que é a dita rede social, e um componente funcional, que é o suporte social. E, portanto, eu irei falar-vos destes dois aspectos, no primeiro momento, da rede social, que tem mesmo a ver com a estrutura. Voltamos às redes de pesca, ok? Portanto, é a parte das linhas, dos nós, e a dimensão funcional tem a ver depois com a função, a utilidade, aquilo que a rede proporciona, que a principal é, então, o suporte social. Então, quando falamos em rede social, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma constelação, de uma teia de relações, de laços, de vínculos afetivos que ligam pessoas e que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. Ao longo de todo o nosso desenvolvimento e todo o nosso ciclo vital, nós vamos estabelecendo, construindo esta rede relacional, portanto, e vamos como que tecendo esta teia de relações. Esta constelação ou teia de relações é ela que nos permite duas coisas fundamentais: o acesso a atividades sociais, que pode ser uma coisa tão simples como estar na rua e cumprimentar o vizinho, ou o que estamos a fazer aqui, ou interações de natureza ainda mais complexas, como aquelas que se estabelecem no seio de uma família, ok? E proporciona também, esta constelação de relações ou vínculos, um outro componente, que é o tal suporte social. Nós podermos recorrer à ajuda, ao apoio daqueles que são importantes ou significativos para nós. A rede social tem sido descrita a partir de um conjunto de características, desde o número de elementos dessa rede, se vocês quiserem, o número de nós, cada nó representa uma pessoa e, portanto, a dimensão da rede, mas também a composição, ou seja, quem são as pessoas que estão na nossa rede de relações. São maioritariamente família, são maioritariamente amigos, são maioritariamente vizinhos, são uma mescla disto tudo. E aquilo que eu vos vou procurar falar hoje, em termos de todas estas características, é, na velhice, o que é que a investigação nos diz? O que é que acontece? Ok? Portanto, tamanho, composição, elementos, a frequência de contacto, quantas vezes por dia, por semana, no mês, nós contactamos com os elementos da nossa rede, que tipo de contacto, depois a proximidade geográfica e a proximidade emocional, que é nuclear, fundamental. Também, para esclarecer, a literatura classifica as redes sociais em dois tipos, basicamente. A dita rede informal, que é aquela que nós vamos estabelecendo sem uma prescrição,
não tem regras explícitas pré-definidas, e dentro da rede informal as principais redes são a rede de família, a rede de amigos e a rede de vizinhos. Mas a literatura chama também a atenção para aquilo que é a rede formal, ou seja, todo o conjunto de serviços, recursos, equipamentos que proporcionam algum tipo de apoio, ajuda, assistência à pessoa. Eu não me irei focar nessa rede formal. Hoje venho-vos falar das redes informais, que são aquelas que nós vamos construindo desde antes mesmo até de nascer e até ao momento em que morremos. Então, começando pela característica, dimensão da rede social. O que é que a literatura nos diz sobre este aspecto, esta característica nas pessoas mais velhas? Sabemos que a dimensão da rede tende a diminuir com a idade e um aspecto interessante é que durante muitos anos, no século passado, se acreditou que isto era normativo, ou seja, era o que era expectável e que era até uma forma de as pessoas mais velhas se prepararem para a morte. Ou seja, à medida que a idade ia avançando, as pessoas mais velhas iam-se desvinculando, iam-se desligando de relações importantes, significativas, como forma de quase preparar a sua própria morte. Sabemos hoje que não é assim. A investigação mostrou que, efetivamente, há uma relação inversa entre número de anos e dimensão da rede. Mais anos, redes mais curtas. Mas não tem nada a ver com a questão de nos estarmos a desvincular, entre aspas, perdoem-me a expressão, deste mundo para nos prepararmos para algo que quer que seja. Não, tem a ver, acima de tudo, com uma estratégia adaptativa. Os tais ganhos e perdas que eu vos falava no início. A rede social diminui com a idade porque alguns fatores ou causas estão identificados. Aquilo que é natural, a perda de membros da rede por morte natural, é normal. É natural que, quando eu chego aos 80, 85, provavelmente grande parte de membros da minha família, os meus pais, eu já os perdi, irmãos, tios, faz parte do ciclo de vida natural, mas também amigos, portanto é natural que a rede vá diminuindo a esse nível. Mas também a rede diminui porque a pessoa começa a ficar mais limitada, vai tendo dificuldades tão básicas como dificuldade de mobilidade. Se eu perco a minha agilidade do ponto de vista da marcha, eu vou ficar mais confinada a casa. Se eu fico mais confinada a casa, eu já não vou tantas vezes ao café, eu já não interajo, não converso tanto com os meus colegas, com os vizinhos no café. Portanto, é natural que certas oportunidades de manutenção ou até de criação de novas relações, eu as vá perdendo. Outra das causas que tem sido apontada é, efetivamente, a reforma. E por isso, muitas vezes, muitas pessoas mais velhas têm muitas dificuldades naquilo que nós chamamos que é a transição e a adaptação à reforma. Muitas vezes eu escuto até colegas meus a dizer: faltam-me 4 anos para a reforma. Já não posso ouvir isto nos últimos tempos. Como é? Faltam-me 4 anos para a reforma, 5 anos para a reforma. E eu penso: faltam-me 20 e tal anos para a reforma se eu tiver reforma. E, portanto, confesso que por vezes fico com inveja. Mas muitas vezes também, internamente, eu penso: ok, se não há uma preparação para a reforma, quando esta reforma chegar, muitas vezes é um presente envenenado. Porquê? Porque o trabalho, a nossa atividade profissional é um dos principais contextos para alimentar a nossa rede relacional. Muitas das relações sociais que nós temos, muitos dos elementos que constituem esta rede, nós fomos adquirindo a partir do trabalho, do nosso exercício profissional. Quando eu me reformo, eu vou perder o contacto com muitos destes elementos. E, portanto, a nossa rede relacional tende a encurtar se, entretanto, eu não me preparar e não desencadear outro tipo de estratégias, de atividades. A saída dos filhos de casa é também outra das causas para a redução da rede. Atualmente nós temos um fenómeno que é os filhos tendem a sair mais tarde e até devido a acontecimentos económicos e sociais muitos regressaram,
Mas mesmo quando os filhos ficam até mais tarde, a natureza da relação, a frequência do contacto, a qualidade do contacto altera-se. E é diferente a relação de uma mãe ou de um pai com um filho de 8, de 18, de 38, se ele ainda estiver em casa. Ok? Portanto, todos estes fatores tendem a contribuir para que, à medida que a idade avança, a extensão da rede, o número de pessoas na rede, diminua. Mas, como eu vos dizia, isto também não é apenas o resultado destes fatores. Sabemos hoje que, à medida que vamos envelhecendo, intencionalmente as pessoas tendem a selecionar as suas relações. E se na juventude e até mais ou menos à meia-idade, as nossas redes relacionais tendem a ser muito amplas, com muitos elementos, intencionalmente, a partir mais ou menos da meia-idade, nós começamos a ser mais seletivos. E porquê? Porque acontece uma coisa muito interessante, que é nós tomamos consciência que não somos eternos. É aquilo que se chama a consciência de tempo futuro. Eu lembro-me quando tinha 18 anos, eu pensava, primeiro nem conseguia pensar o que seria ter 60. 18 anos, tenho tanto tempo pela frente, posso fazer tanta coisa. Agora, que já tenho bem mais anos em cima, já nem me lembro bem como é que era ter 18 e penso, e se calhar tenho que começar a fazer algumas opções porque eu já não vou ter tempo para fazer tudo. Então, esta consciência de tempo futuro como limitado, já não tenho todo o tempo do mundo à minha frente, faz com que eu comece a estrategicamente selecionar as relações que têm mais possibilidade de satisfazer as minhas necessidades sociais. Aquelas relações que são mais íntimas, mais gratificantes, com quem eu me identifico mais. E, portanto, usando uma outra metáfora, é como no Facebook ou coisa do género. Se calhar, quando eu tenho 30, eu tenho 1000 amigos no Facebook e até consigo ir respondendo a um ou outro de vez em quando, ou pôr um like ali ou acolá, mas depois eu já não tenho tempo para isso tudo e, portanto, eu vou interagir, eu vou investir naquelas relações que também me dão algum retorno. E esse é um mecanismo, sabemos nós, atualmente, um mecanismo de otimização e compensação. Otimização no sentido em que eu, ao investir naquelas relações, estou a otimizar o potencial que essas relações têm. De compensação, porque são aquelas que têm mais potencial para compensar as perdas que eu vou tendo com o envelhecimento. À medida que eu vou envelhecendo, quem é que terá maior probabilidade de me ajudar nas consultas e a tratar dos medicamentos? O amigo ou a amiga que eu vejo pontualmente, ou o filho, ou o sobrinho. E então eu vou fazendo esta gestão. E esta é uma das evidências e das descobertas da investigação muito significativa e que marcou uma viragem na forma como se trabalha e se intervém com pessoas mais velhas em termos das relações sociais e do suporte social. Em termos de investigação, o que é que nós sabemos? Apesar de tudo, redes maiores tendem a estar associadas a resultados mais positivos. O que é que isto quer dizer? Pessoas que têm redes com maior número de elementos tendem a ter, por exemplo, níveis mais elevados de qualidade de vida, de bem-estar, de satisfação com a vida, de saúde física e mental. E eu vou-vos falar muitas vezes nestas coisas. Bem-estar, qualidade de vida, satisfação com a vida, estatuto de saúde, saúde mental, porque são aquelas variáveis que são mais investigadas. Para quê? Para perceber se nós estamos a envelhecer bem ou menos bem, ok? Portanto, de uma maneira geral, redes mais amplas estão associadas a melhores indicadores de funcionamento e de envelhecimento, de uma maneira geral. Porque depois, não é só a dimensão da rede que é importante, mas sim a qualidade dessa rede. E, portanto, muitas vezes é preferível ter uma rede mais curta, mas muito mais ativa, muito mais disponível, é aquilo que nós chamamos responsiva, que tem a capacidade de responder às nossas necessidades, do que uma rede muito alargada, mas que depois, quando eu preciso, não ajuda, não apoia, não está disponível. Por isso é que quando nós vamos investigar, quando vamos avaliar as pessoas mais velhas, de uma maneira geral, percebemos
que há uma maior valorização da proximidade emocional e do suporte social, da tal ajuda que os elementos da rede proporcionam, do que da dimensão da rede. Eu trouxe-vos só aqui esta tabela, que está pequena, mas só para situar, estes dados resultam do maior estudo sobre o envelhecimento na Europa, aliás, o único estudo, que é o estudo SHARE, que estuda precisamente as questões da transição da reforma para a vida ativa e depois de todo um conjunto de indicadores, em que uma das dimensões que é avaliada é a rede social. E o que é que nós temos aqui? Ali, o ponteiro, acho que não se vê. Pronto. Vocês veem a bolo de Portugal e temos todo um conjunto de países da União Europeia, ok? Nesta coluna temos o número médio de elementos da rede e na segunda coluna temos a satisfação média, sendo que o número médio varia entre 0 e 7. Portanto, as pessoas não podem... Uma pergunta muito simples, que vou-lhe fazer agora uma pergunta acerca de com quem é que habitualmente conversa quando tem um problema, quantas pessoas é que acha que pode recorrer se precisar de conversar sobre um problema ou pedir ajuda. E a pessoa sabe à partida que não pode indicar mais de que 7. Porquê? Porque nós estamos à procura daquilo que se chama a rede mais próxima, mais íntima, ok? E, portanto, apesar de poder variar entre 0 e 7, em Portugal a média é, como podem ver ali, de 2,3. Portanto, em média, uma pessoa com 65 ou mais anos considera que pode contar com 2 pessoas com quem pode desabafar, falar e ter ajuda efetiva, seja essa ajuda material ou emocional, apoio, por aí fora. O país que tem uma média mais alta é a Áustria, que tem em média 3, à volta de 3, e a média geral está em 2,5, portanto nós não estamos muito distantes. Como podem ver também, a satisfação que varia entre 0 e 10, 10 totalmente satisfeito, 0 insatisfeito, nós temos níveis elevados de satisfação, está quase nos 9. Mas também não há grande dispersão, ou seja, reparem que na linha do que eu vos acabei de dizer, da tal estratégia de compensação que vamos fazendo com a idade, que é deixar cair certas relações e focar-nos e investirmos em algumas, e estes resultados vão exatamente nesse sentido. Temos redes curtas, mas as pessoas têm um elevado nível de satisfação com essas redes. Portanto, o que é que nós podemos, isto é uma interpretação, podemos interpretar provavelmente que os elementos que constituem esta rede, reparem em Portugal, 2, são os mais próximos, são muito disponíveis, são muito suportativos e, efetivamente, satisfazem as necessidades sociais da pessoa, ok? Isto poderiam ser dados preocupantes se os níveis de satisfação fossem muito baixos. É óbvio que também podemos dizer assim, o meu nível de satisfação está intrinsecamente dependente das minhas expectativas. Se eu vou com uma expectativa não muito elevada, é natural que a minha satisfação seja elevada. Isso são outras questões que eu não gostaria de trazer já para aqui, porque senão leva-nos para assuntos muito mais específicos. Mas pronto, isto foi para vos situar um pouco. Também dizer-vos que, por exemplo, em estudos de caráter mais, vou-lhe chamar regional, feitos, por exemplo, aqui no distrito de Viana do Castelo, no âmbito da formação que nós temos e da investigação que vamos conduzindo, nomeadamente no mestrado de Gerontologia Social, nós encontramos uma dimensão da rede muito próxima desta. Por exemplo, num estudo feito em Ponte Lima, com pessoas com 65 ou mais anos, a dimensão da rede mais próxima andava também à volta de 2 pessoas. No entanto, nós avaliamos 3 níveis da rede. A rede íntima, muito próxima, que são, no fundo, aquelas pessoas que nós não podemos passar sem elas. Essenciais para nós, fundamentais. Depois temos uma rede intermédia, que são pessoas importantes, mas que já não são nucleares para mim. E temos um terceiro nível, que são pessoas com quem eu me relaciono, tenho relações positivas, mas que, se não puder contar com elas, eu consigo continuar com a minha vida.
Nessa rede mais íntima, mais próxima, o valor anda à volta disto. A dimensão média da rede, contando com estes 3 níveis, por exemplo, neste estudo Ponte Lima, andava à volta das 5 pessoas, ok? Já num estudo feito em Viana, numa zona Viana-Concelho, por razões éticas não irei identificar a zona concreta, encontramos redes um pouco maiores em termos de dimensão, em que o número médio de pessoas na rede andava à volta dos 8 e no núcleo mais próximo andava à volta dos 4, 5, ok? Mas é uma zona muito particular, que tem características culturais muito particulares e, portanto, mais rica em termos de relações. Um aspecto também muito importante e que eu irei retomar há pouco é depois, para além do número, quem são estas pessoas, que redes são estas, se são redes mais familiares, mais de amigos, mas irei falar-vos disso mais à frente. Então, composição da rede, como vos disse, nós podemos ter a rede familiar, a rede de amigos e a rede de vizinhos. Na velhice, a tendência, a nível dos países do sul da Europa, é a rede ser essencialmente constituída por membros da família. Filhos, genros, noras, netos, sobrinhos. Na Europa Norte, a tendência já é ser mais amigos. Portanto, começamos aqui a perceber também que há características dos contextos, das culturas, que vão claramente influenciar. Mas também sabemos que há características das pessoas que influenciam. Por exemplo, a investigação mostra que pessoas com determinado tipo de características de personalidade, por exemplo, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais abertas à experiência, tendem a ter redes mais extensas e redes mais diversas, enquanto que pessoas com uma visão mais negativa acerca do futuro, portanto as ditas pessoas pessimistas ou pessoas que não têm tanta abertura à experiência ou pessoas mais introvertidas, tendem a ter redes mais curtas e mais restritas, ou seja, só com um tipo de relação, essencialmente ou família ou amigos. O que é que a investigação nos diz sobre isto? Os dados são aparentemente contraditórios, mas mais uma vez têm a ver com questões culturais. Em determinadas situações, as redes constituídas maioritariamente por amigos estão associados a níveis mais elevados de bem-estar, ou qualidade de vida, ou felicidade, ou moral, ter um ânimo positivo, enquanto que outros estudos mostram o contrário, mostram que as redes familiares estão associadas a melhores indicadores. São mais os estudos que mostram uma relação positiva entre redes de amigos e indicadores positivos de envelhecimento, como o bem-estar e qualidade de vida. Qual é a hipótese explicativa? É que a rede de amigos nós escolhemos. A rede familiar é muito mais estável e não temos tanta margem de escolha. E à medida que a idade avança, torna-se também difícil cortar com determinado tipo de relações familiares, mesmo que elas tenham uma dimensão ou uma componente menos positiva da relação. Além disso, a rede de amigos tende a proporcionar atividades que estão mais dentro dos interesses da pessoa. Um estudo, por exemplo, em Itália, mostrou que as redes familiares proporcionavam essencialmente atividades rotineiras, o que não gera muita satisfação, muito prazer à pessoa. São importantes, sem dúvida, e portanto, há maior identificação, há interesses mais comuns entre pessoas mais ou menos da mesma idade do que muitas vezes nas redes familiares, em que temos diferentes gerações a relacionar-se. E, portanto, isto pode ser uma explicação para este facto. De qualquer forma, volto a lembrar, nos países do Sul, onde nós estamos, Portugal, Espanha, nós tendemos a ter redes onde os elementos são em maior número da família do que amigos e vizinhos, ok? Retomando os 2 estudos que vos falei, de Ponte Lima e Viana, no de Ponte Lima tínhamos exatamente esse padrão, ou seja, maior número de elementos da família. No de Viana tínhamos mais ou menos o mesmo número
de elementos da família e de amigos e vizinhos. Portanto, há aqui variações, mais uma vez contextuais, que permitem compreender isto. Mais recentemente, a literatura o que mostra é que mais importante se nós temos mais familiares ou mais amigos ou mais vizinhos na rede, mais importante do que isso para eu ter indicadores mais favoráveis de envelhecimento, ou seja, eu estar mais satisfeito com a vida e eu ter uma percepção mais elevada de qualidade de vida. Um aspecto muito importante, a mortalidade. Há estudos que relacionam claramente os níveis de mortalidade com as características da rede e, portanto, mais importante do que mais amigos ou mais família é o que se chama a tipologia de rede em termos de membros, ou seja, termos redes diversificadas ou redes restritas. O que é que são redes diversificadas? São redes que têm quer familiares, quer amigos, quer vizinhos. As redes restritas são aquelas que têm essencialmente ou amigos, ou familiares, ou vizinhos. Em Portugal, nós tendemos a ter mais redes restritas. Acredita-se também tem a ver, mais uma vez, com questões culturais, de padrões culturais, a valorização da família, também muito características da nossa geração mais velha, que maioritariamente é uma geração ainda com níveis de literacia baixos e, portanto, por exemplo, não teve grandes oportunidades de ter diferentes contextos para alargar as suas relações e as suas redes e, portanto, o contexto principal de vida foi a família e ali o bairro, a rua e, portanto, isso condicionou ter redes diversificadas. Um aspecto muito importante tem sido este. Redes mais diversificadas estão associadas a melhores indicadores de saúde física, mental, de bem-estar e qualidade de vida. E eu acho que isso também é perceptível, não é? Porque os amigos proporcionam-nos determinado tipo de experiências, de suporte, de ajuda, a família ou outro, os vizinhos outro, e portanto, se eu puder, é quase como um menu que eu vou ajustando em função das minhas necessidades. Enquanto que, quando eu tenho só amigos ou só família, fica muito sobrecarregado e eu vou conseguir mais ou menos o mesmo tipo de ajuda. Nos dois estudos que vos tenho estado a falar de caráter regional, por exemplo, no estudo de Viana, muito interessante, os amigos e os vizinhos proporcionavam mais ou menos o mesmo tipo de ajuda que os filhos, mesmo a nível de cuidados efetivos, enquanto que no estudo do Ponte de Lima era a família a principal fonte de suporte. Outra característica da rede é então a frequência do contacto, que é, num dia, numa semana, que interações é que há entre os elementos da rede. De uma maneira geral, frequências elevadas de contacto estão associados a ganhos desenvolvimentais. Mais uma vez, bem-estar, qualidade de vida, satisfação com a vida, estatuto de saúde, enfim. No entanto, percebe-se que, por exemplo, a redução da dimensão da rede pode potenciar isto. Ou seja, se eu tenho menos elementos na rede, é natural que eu me vou relacionar mais vezes com aqueles elementos. Portanto, a frequência de contactos com os mesmos elementos vai potenciar. Se esses elementos são elementos robustos, são elementos disponíveis, sensíveis, capazes, a qualidade da interação é positiva, portanto, a frequência de contactos vai estar associada depois a indicadores favoráveis, ok? Um aspecto importante e que, por exemplo, a pandemia veio claramente pôr a nu, é, à medida que nós envelhecemos, se não prepararmos este processo do ponto de vista relacional e dos recursos a que nós temos acesso, a frequência de contactos vai cair abruptamente e, portanto, isto pode colocar a pessoa em situações de maior risco, de maior vulnerabilidade e ter um impacto negativo ou desfavorável no seu processo de envelhecimento. Por exemplo, e isto não é uma relação linear, mas muitas vezes nós temos pessoas ainda relativamente capazes, vamos dizer assim, e que, por um determinado motivo, saem da sua zona de residência, saem da sua casa e vão viver para a casa do filho que fica noutra cidade ou noutra freguesia, ou vão... e rapidamente se percebe que aquela pessoa teve um declínio abrupto. No espaço de um mês, 6 meses, há perdas a todos os níveis.
muitas vezes estas perdas estão relacionadas precisamente com esta mudança que quebrou relações, que reduziu os contactos e que teve, claro, impacto a partir também da qualidade dessas relações e desses contactos, ok? Portanto, há aqui também um aspecto importante, que é um efeito chamado endógeno, que é pessoas com mais contactos têm níveis mais elevados de bem-estar. Mas também pessoas com níveis mais elevados de bem-estar também têm mais contactos, ou seja, nós não sabemos se é uma coisa que provoca a outra. Sabemos é que há aqui uma relação muito intrínseca. É natural que, se eu me sinto bem, se eu estou de bem com a vida, eu vou ter mais vontade de me arranjar, de sair, de falar com A, com B, de ir a um espetáculo com um amigo, de dar uma volta pelo parque com outro, de ir almoçar à casa do filho, ok? Se eu não me sinto bem, se eu sinto que a minha vida não tem grande qualidade, que dói-me isto, não tenho aquilo, não vou estar tão receptivo à interação e, portanto, os contactos, a qualidade desses contactos também vão ficar afetados, ok? Outra característica que vimos da rede é a proximidade geográfica e emocional. Sobre a proximidade geográfica, temos ainda poucos estudos e, portanto, não conseguimos identificar uma tendência ou um padrão entre redes geograficamente mais próximas e, por exemplo, melhores indicadores de qualidade de vida e bem-estar ou ao contrário, ok? Os poucos que existem mostram que redes com uma distância reduzida a moderada estão associados a melhores indicadores de envelhecimento, mas isto não é consistente. E há, por exemplo, um estudo que eu vos falei há pouco em Itália que percebeu exatamente o contrário, teve resultados exatamente no sentido contrário. Ou seja, viver geograficamente muito próximo dos filhos, dos amigos, não estava associado a mais bem-estar ou maior qualidade de vida. Por vezes, acredita-se que isso também pode ter a ver depois com aquilo que pode significar estar mais perto geograficamente ou mais distante. E, por exemplo, estar geograficamente mais próximo pode provocar alguma interferência na vida da pessoa. A pessoa mais velha pode se sentir mais controlada, mais vigiada, e isso indiretamente é uma mensagem de incompetência. Não é? Portanto, eu tenho que estar atento para ver se tu tomaste os medicamentos, se fizeste isto, fizeste aquilo, porque tu já te esqueces. E isto mina o nosso sentido de autoeficácia, de competência. A proximidade emocional, essa sim, é um indicador muito importante. E como vos disse há pouco, quando estava a falar da composição da rede e da dimensão, mais do que o número de pessoas na rede, é a qualidade da relação. Portanto, quando falamos de proximidade emocional, estamos a falar das relações serem mais íntimas, mais próximas emocionalmente ou não. Ok? E, portanto, sabemos que elevada proximidade emocional está claramente associada a efeitos positivos. E efeitos positivos muito significativos, por exemplo, níveis mais baixos de depressão, ritmo de declínio cognitivo mais lento. Portanto, aspectos muito concretos relativamente àquilo que é o próprio processo de envelhecimento. Ok? Portanto, a proximidade emocional é, sem dúvida, dos aspectos mais relevantes da rede social. Como eu vos disse no início, nós temos a dimensão estrutural da rede, mas temos também a dimensão funcional. E a qualidade da relação, a investigação mostra que é o determinante mais importante da estrutura da rede. E isso remete-nos então para o suporte social. Porquê que as relações sociais são tão importantes? Porquê que a rede é tão importante? Voltando à nossa metáfora do início, porque as redes sociais devem nos suportar, devem nos apoiar. E é aí que entra o suporte social. Não é para nos aprisionar, não é para nos capturar. Não, é precisamente para nos dar uma base a partir da qual nós podemos explorar o mundo, as relações, nos podemos aventurar. Porque, tal como o trapezista tem a sua rede de proteção e eu posso arriscar um voo mais longo, uma pirueta mais elaborada, que se a coisa não correr bem eu não me vou estatelar no chão, vou ter a minha rede de suporte. E, portanto, o suporte social é exatamente isto, que é
a percepção que cada um de nós tem sobre a disponibilidade de ajuda e apoio dos elementos que integram a minha rede. Isto é profundamente estruturante e protetor, porque eu ter a noção de que, se isto não correr bem, eu tenho com quem contar, dá-me uma segurança que mais nada dá e que não há mais nada que compense. E por isso, voltando se calhar ao poema que ouvimos no início, morre-se de indiferença sim, quando eu tenho a percepção contrária, que é ninguém quer saber de mim. Aconteça-me o que acontecer, não é? Eu posso estar uma semana sem ser visto ou vista, que ninguém vai dar pela minha falta. Isto é profundamente ameaçador. Portanto, o suporte social é fundamental. Morre-se de isolamento, morre-se de solidão. E o suporte social é o contrário disso, ok? Portanto, é a nossa principal fonte de segurança e proteção. E eu ficaria aqui semanas a falar-vos dos resultados ou dos efeitos do suporte social. Atualmente estuda-se o efeito do suporte social em tudo, numa série de doenças, na recuperação desde as doenças mais complexas como o cancro, o AVC, a diabetes, a demência, enfim. E, portanto, o que é que nós precisamos de saber é que, quando falamos em suporte social, há aqui uma variaçãozinha que faz toda a diferença, que é esta distinção entre suporte percebido e suporte recebido. O suporte percebido é, como o próprio nome indica, a percepção que eu tenho de que, se eu precisar, alguém me pode ajudar, quem será? Ou seja, se agora a coisa correr mal e eu ficar desempregada e precisar de ajuda financeira, tenho quem me ajude e sei quem. Se eu ficar doente e precisar de quem vá lá à casa, ou quem me traga os alimentos, ou quem me traga a refeição, quem me trate da casa, eu tenho. E não é só eu saber se tenho ou não, quem. Ok? Isso é o suporte percebido. Reparem, eu não tive ainda ajuda nenhuma. É só a noção de que se tenho ou não e quem será. Ok? O suporte recebido é, efetivamente, a ajuda, o apoio que nós recebemos. O que é mais importante? O que é que contribui mais para o meu bem-estar? O suporte percebido ou o suporte recebido? Nós achávamos que era o recebido, porque é o que conta, mas não. O que faz toda a diferença é o suporte percebido. É precisamente esta noção, é isso que nos dá a maior segurança, é isso que nos dá a maior proteção. E, portanto, a investigação tem-se focado muito nesta percepção que as pessoas têm de suporte. Quando falamos em suporte social, no fundo, que tipo de ajuda é que a rede social proporciona aos seus membros? Então, temos o que se chama o suporte instrumental, que no fundo é a ajuda que nós chamamos de ajuda tangível. Fiquei sem... Vou-vos dar um exemplo que me tem... Ontem à noite o meu filho arranhou-se e eu vou-lhe fazer um curativo e não tinha... Acabou-me o adesivo, exatamente. Portanto, ainda deu para aquele curativo, mas eu de manhã ia-lhe ter que fazer outro, farmácias fechadas. Liguei ao meu irmão e ele passou lá em casa e deixou-me. Uma coisa simples, portanto, estão a ver o adesivo. De coisas tão simples como isto, como o exemplo que eu vos dei há pouco. Surgiu um imprevisto, não tenho dinheiro disponível, fiquei desempregada, preciso, durante algum tempo, quem me ajuda, quem me empresta. Portanto, o suporte instrumental, estamos a falar de ajuda tangível, concreta, ok? Pode ser géneros, pode ser dinheiro, pode ser... O suporte emocional também é fácil de perceber, é todo o apoio do ponto de vista emocional. É eu ter a noção de que eu estou preocupada, tenho uma dor esquisita, não sei o que é isto. Se eu falar com alguém em que eu confio, com quem tenho uma relação próxima, a dor pode continuar lá, mas se calhar a preocupação já não é tão grande. Okay? Se eu estou angustiada, se eu tenho que tomar uma decisão importante na minha vida, eu preciso ter com quem falar, e habitualmente são pessoas de confiança, que eu valorizo. Portanto, toda essa ajuda
Muitas vezes nós não podemos fazer nada em termos de suporte instrumental, mas alguém que nos ouve, alguém que nos diz isto vai melhorar, isto vai passar, já é alguma coisa, alimenta o nosso sentido de esperança, de otimismo, que é fundamental. E depois temos aquilo que é chamado aconselhamento ou o suporte informacional, que é aquela informação muitas vezes concreta, mas por vezes eu preciso rapidamente saber como é que eu preencho aqui este impresso, ou onde é que eu vou buscar aquela ajuda, ou o que é que se faz aqui, o que é que se faz ali. Portanto, ter essa informação disponível, acessível, de forma clara, é também fundamental. Ok? À medida que a idade vai avançando, as necessidades de suporte nestes 3 tipos tendem a aumentar. Nós muitas vezes falamos da terceira e quarta idade. A quarta idade é habitualmente a partir dos 80, 85 anos e, sem dúvida, que o suporte instrumental na quarta idade é determinante. Porquê? Porque é quando há maior probabilidade de se instalar as grandes dependências, as grandes limitações. E, portanto, eu continuo a precisar de ver um rosto familiar, que me sorri, que me toca de forma carinhosa, que se encosta a mim e me abraça, mas só isso não é suficiente, não é? Eu preciso de quem me ajude a tomar banho, a mudar de roupa, a mudar a fralda, a que me ajude a alimentar, ok? De qualquer forma, qualquer um destes tipos de suporte tem-se mostrado essencial ao longo de todo o ciclo de vida. Na velhice, especialmente na velhice muito velha, o suporte instrumental torna-se muito importante porque é a única forma de compensar a nossa própria limitação, ok? Para que é que serve o suporte? Que funções? Primeiro é através das redes sociais, das relações sociais, que nós temos um sentimento de pertença. Quem é que eu sou? Ou onde é que eu pertenço? Eu sou filho de alguém, mãe de alguém, irmão de alguém, tio de alguém. Portanto, estão a ver, nós descrevemos-nos frequentemente a partir das nossas relações, dos nossos papéis nessas relações. Portanto, o suporte social cumpre uma função, que é vincular-nos a, ligar-nos, ancorar-nos emocionalmente. E isso é fundamental, porque senão nós andamos à deriva, ficamos perdidos e perdemos o sentido de controlo mínimo sobre a nossa vida. Nós precisamos de estar vinculados e esses vínculos são de natureza afetiva, ok? Mas o suporte social garante também a nossa integração social. E eu fazer parte da vida comunitária, da vida familiar, da vida social, isso é determinante, fundamental. Volto ao exemplo da pandemia. O grupo mais afetado, apesar do que foi referido no início da semana, mas claramente a nível mundial, o grupo mais afetado pela pandemia foi o dos mais velhos, onde esta questão da integração social ficou muito em causa. E era praticamente impensável manter uma pessoa de 35 ou 40 anos um ano inteiro fechado num tipo de serviço, como por exemplo o MEDPI. Mas nós fizemos isso. E fizemos com uma preocupação de proteção, nem sequer pomos isso em causa. Mas e os efeitos disso? Como é que essas pessoas conseguiram ir satisfazendo as suas necessidades emocionais, relacionais? Portanto, é através deste suporte, deste apoio, desta ajuda que nós nos vamos integrando e que vamos alimentando esta noção, este sentimento de pertença, ok? Também outra função é o que é designado de reforço de valor, ou seja, eu tenho valor, eu sou útil e os outros reconhecem-me isso. Isto é determinante na velhice. Um dos grandes problemas da velhice é precisamente as mensagens de incapacidade, de incompetência e de falta de valor que nós transmitimos às pessoas mais velhas. A partir de determinada altura a pessoa não serve para nada. A nossa sociedade ainda está muito estruturada nesse sentido. Portanto, se eu percebo isso, eu acabo por acreditar nisso e comportar-me nesse sentido. E, portanto, eu deixo de ter a preocupação, o interesse, a motivação para estar envolvido socialmente, para fazer parte, para contribuir também, ok? Aliança, outra das funções, que é precisamente a ligação entre os membros.
Eu saber com quem conto, eu saber que posso contar com aquela pessoa, aquele grupo, a minha família, os meus amigos, os vizinhos, ok? E por fim também a orientação, que é a tal ajuda em momentos, especialmente em momentos de grande exigência, de grande stress. Os principais efeitos do suporte social proporcionam experiências emocionais ou afetivas positivas, são a principal fonte de gratificação emocional, não há a menor dúvida, ok? Reduzem os efeitos negativos de stress. O suporte social é fundamental quando nós vivemos situações de grande exigência, situações que aumentam os nossos níveis habituais de stress e, portanto, o suporte social é um dos principais recursos para eu reduzir, contrabalançar esses níveis de stress. Contribuem para o meu sentido de autoestima, o meu valor pessoal. Não é? Se eu tenho pessoas que me ajudam, se eu sei que posso contar com aquelas pessoas, por algum motivo será, é porque eu presto para alguma coisa, tenho algum valor, ok? E depois o tal sentimento de controlo, ou seja, isto não anda aqui tudo perdido e eu mesmo quando me acontecem algumas coisas menos positivas e até não expectáveis, eu não fico entregue à minha sorte. Eu tenho quem me ajude e retomo depois. A minha vida pode ficar diferente, mas eu sinto que continuo a ser senhor da minha vida. E estes dois últimos aspectos são fundamentais na velhice. E são dos que estão mais em causa. Reparem o que é uma pessoa que, a partir de uma determinada idade, nem controla a que horas se deita ou se levanta, o que come, o que veste, ok? Se sai à rua ou se não sai. E a autoestima é a mesma coisa. A partir de determinada altura, as mensagens explícitas e implícitas que nós, sociedade, passamos aos mais velhos é precisamente de que nós não honramos as pessoas mais velhas, se quisermos ter um mote destas conferências, ok? Porquê é que o suporte social provoca isto tudo? Segundo a literatura e a investigação, o que é que mostra? O suporte social atua de duas formas, o que se chama o efeito buffer e o efeito geral. Ou seja, no nosso dia-a-dia é normal nós termos as nossas contrariedades, o que nós chamamos um nível de stress manejável. E aí os amigos vão ajudando. Sei lá, se hoje me chateei com o chefe, eu chego ao colega, no fim, o café que vamos tomar, e pá, hoje deu-me cabo da cabeça, mas ele diz, deixa lá, já sabes como é que ele é, amanhã ele nem se lembra e tal. Eu, ok, tudo bem, eu hoje também já estou cansada, amanhã isto passou. Isto não transtornou profundamente a minha vida, mas aquela conversa com um colega, com um amigo, ajudou a gerir. E esse é o efeito geral. Mas há vários momentos na nossa vida em que os nossos níveis de stress são muito mais elevados. Porquê? Porque nos confrontamos com situações de grande exigência. Uma doença, ou a possibilidade de desemprego ou desemprego efetivo, a perda de uma pessoa significativa, um acidente, uma catástrofe, uma pandemia. Então eu preciso de mais ajuda, mais apoio. E aí o suporte social funciona como um airbag que vai amortecer o efeito do stress no meu funcionamento. É o que significa buffer, é mesmo amortecer o efeito. Não me deixa imune, mas amortiza, reduz, ok? E isso faz com que seja mais manejável as exigências associadas a essas situações. Portanto, imaginem o que seria nós irmos a conduzir numa autoestrada a 250 e saber que em algum momento vai nos aparecer um obstáculo e a minha viatura não tem airbags, não tem nada, portanto, seria profundamente ameaçador. Agora eu saber que vou num carro bem construído, com airbags que vão sair de tudo quanto é lado, ok, pode ser assustador, mas não é tão ameaçador como ir completamente sem proteção. É isso o efeito buffer do suporte social e é fundamental. E é isso muitas vezes que permite perceber porque é que duas pessoas que vivem a mesma experiência exigente, uma se desorganizou completamente, deprimiu e, por exemplo, iniciou o que nós chamamos uma trajetória inadaptativa,
desenvolveu uma depressão, a depressão depois trouxe problemas familiares, consumo de álcool, dependência de fármacos, ou quer que seja, e outra que viveu exatamente o mesmo acontecimento, ao fim de algum tempo, retomou o seu funcionamento. Não está exatamente igual, mas paradoxalmente muitas vezes até está mais forte. E isso leva-nos para um outro conceito extremamente importante, que é o de resiliência, que é determinante na velhice. Mas isso seria outra conversa, noutro momento. Só também para que isto não é tudo rosas, e queria-vos falar também do outro lado, brevemente, porque eu não sou muito apologista, mas é a realidade. As relações sociais não são só efeitos positivos, ok? Há também um lado menos luminoso das relações sociais. E, efetivamente, nós podemos ter, e temos muitas vezes, efeitos negativos das relações sociais, até nas relações íntimas. Todas as relações têm algum grau de negatividade, de conflito. O que é expectável é que ele seja gerível e que nós o vamos ultrapassar. Mas, muitas vezes, ter uma rede social muito disponível e muito atenta faz-nos mal. Faz-nos mal porque, por exemplo, nos passa uma mensagem de incompetência. Se eu estou muito... Eu vou ao parque com o meu filho e ele está a brincar. E se eu, em vez de me afastar um pouco e o deixar de explorar e brincar, eu andar ali colada a ele e dizer: tem cuidado, não mexas nessa areia, não subas esse degrau. E eu posso achar que o estou a proteger, mas no fundo o que eu lhe estou a dizer é: tu não és capaz, não és competente, há perigo em todo lado e eu tenho que estar aqui a tomar conta de ti, porque tu não és capaz. E, portanto, as relações sociais, as redes sociais também podem ter este efeito e nós temos que estar atentos. Recentemente foi introduzido este conceito da ambivalência relacional, que é um conceito que nos remete para esta ideia de que em todas as relações encerram em si mesmo a probabilidade de algum mal-estar, de algum efeito negativo. E as relações intergeracionais têm este aspecto de forma muito clara. Pensem, por exemplo, pode ser a relação entre filhos adultos e pais mais velhos. Pensem no que é, por exemplo, um pai ou uma mãe de 70 anos que, nem que seja durante uma semana ou um mês, vai viver para a casa do filho, ou ao contrário, o filho ou a filha vem por algum motivo para ali. Há ali logo um potencial de conflito, porque na minha casa é assim, na casa do outro não é. Pai e mãe serão sempre pai e mãe a olhar para aquele filho ou para aquela filha, só que já não tem 10 anos ou 18 anos e, portanto, o filho ou a filha já não aceita que o pai ou a mãe lhe diga: vais comer isso? Vais comer a esta hora? Vais tomar banho agora? Vais sair a esta hora? Portanto, a ambivalência relacional há sempre potencial para ela. Claro que quando as relações são construídas numa base de confiança, de segurança, essa probabilidade de ambivalência é muito menor do que quando nós vamos construindo relações significativas e íntimas que não têm tanto esta base de confiança. E, portanto, a ambivalência tende a aumentar. E muitas vezes é isso, por exemplo, que explica, não justifica, mas explica, que tenhamos membros muito próximos da família a negligenciar e a maltratar pessoas mais velhas. Exatamente porque a dose da ambivalência relacional é enorme. Mas muitas vezes a rede social tem efeito negativo sem qualquer intenção, com a melhor das intenções, até dizendo assim. Ou seja, quando, por exemplo, se disponibiliza para ajudar, quando proporciona suporte e a pessoa não quer, não precisa, nem sequer solicitou, mas alguém achou que era preciso. Ou quando proporciona o suporte desajustado à necessidade da pessoa. Eu estou agora aqui num problema e vamos voltar ao meu exemplo da necessidade de dinheiro. Se eu vou falar com um familiar ou um amigo para ver se ele me pode ajudar nesta fase e ele me ouve, me escuta e diz: percebo, é muito empático, dá muito apoio emocional, mas no fim não me dá a ajuda tangível que eu preciso. Não me ajudou naquele momento. Portanto, estes efeitos negativos da rede social podem vir, quer por esta dimensão da ambivalência, de alguma negatividade na relação,
quer por este desajuste entre o que eu preciso e o que eu recebo, ou quando fazem questão de me ajudar e eu não preciso, ok? Brevemente, para finalizar, do ponto de vista de intervenção, há já também muitas evidências que nos mostram que uma das formas de nós contribuirmos para aquilo que é chamado envelhecimento bem-sucedido, ótimo, ativo, como lhe quisermos chamar, é precisamente através da rede social e do suporte social, ou seja, eu intencionalmente desenvolver programas, ações, intervenções que potenciem o suporte social e a rede social da pessoa. Globalmente, essas intervenções, as que se têm mostrado mais eficazes, são aquelas que permitem trabalhar estes 3 componentes. A capacitação, ou seja, de uma forma muito simples, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. Ajudar a pessoa a desenvolver competências, recursos e a acreditar na sua capacidade para. E nós muitas vezes, até de uma forma cultural, tendemos a ser muito protetores e assistencialistas em vez de capacitarmos. Todo o tipo de intervenções orientadas para a inclusão social, desde competências relacionais até, por exemplo, aumentar os níveis de literacia digital das pessoas mais velhas, porque a tecnologia é uma excelente ferramenta, um excelente recurso para potenciar a rede relacional e o suporte social, e vimos isso agora durante a pandemia. Portanto, todo o tipo de intervenções orientadas para promover a inclusão são aquelas que também mostram mais efeitos, mais ganhos ao nível da qualidade de vida, do bem-estar das pessoas mais velhas. E depois também as intervenções que tendem a potenciar o tal efeito buffer que eu vos falava há pouco do suporte social. Porque, por vezes, a ajuda, o apoio não surge porque dentro da rede não há sensibilidade suficiente dos seus membros para perceber que a pessoa precisa de ajuda. Ou percebemos que a pessoa precisa de ajuda, mas não percebemos que tipo de ajuda é que ela precisa. Então surgem os tais efeitos negativos quando a pessoa precisava era de melhorar os níveis de stress. Então aumentamos ainda mais os níveis de stress. Portanto, do ponto de vista da intervenção, quando desenhamos intervenções que trabalham um ou mais destes componentes, há maior probabilidade de a qualidade de vida, o bem-estar dessas pessoas aumentar. Outro aspecto que também já sabemos é todo tipo de intervenções orientadas para a rede social ou para o suporte social têm maior probabilidade de ser bem-sucedidas se começar na meia-idade. Nós estamos cada vez a perceber mais que a meia-idade é uma janela de oportunidade. E a meia-idade tem estado completamente negligenciada. Nós andamos durante décadas muito preocupados com as crianças, depois com os adolescentes e com os jovens. De repente veio a explosão demográfica, veio o envelhecimento e nós saltamos para os mais velhos. E os que estão no meio, muitas vezes chamada geração sanduíche, meia-idade, estávamos a falar 40, 45 até aos 55, 60, ficaram aqui esquecidos. Sabemos muito pouco acerca das características, necessidades dos adultos de meia-idade. E, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, os adultos de meia-idade assumem posições-chave. São os garantes do ponto de vista profissional, do ponto de vista de cuidados na família, ainda cuidam dos filhos, já estão cada vez mais a ser chamados a cuidar dos pais. Portanto, intervir na meia-idade para potenciar as redes sociais e o suporte social vai-nos permitir trazer ganhos a nível do futuro, nomeadamente da qualidade do processo de envelhecimento dessas pessoas. Basicamente era isto que eu tinha para vos dizer. Estou disponível para questões, comentários, se quiserem. Muito obrigado, professora Carla Faria. Eu acho que foi super clara na linguagem que utilizou e devo-lhe agradecer, eu próprio fiquei estimulado ao ouvir a sua... Eu apontei tantas coisas, queria questionar, e antes de abrir um pouco aos presentes, que já fiquei com tanta coisa para questionar que, de facto, já me perdi um pouco. Mas este aspecto, eu punha aqui uma coisa que... Há alguém que disse que se tu, à meia da noite, tiveres um problema e precisaste mais do que um minuto para pensar a pessoa a quem deves telefonar para te ajudar, tu és uma pessoa em risco.
Não é? Significa os idosos e a rede, e não a ter a questões emocionais, funcionais, mas questões de risco, de saúde, de doença, e nós pensarmos, às vezes podemos pensar, se eu às 2 da manhã pensar no telefone a fulano, porque fulano está a dormir, vou chateá-lo, a quem é que o telefone que ele não vai levar a mal e está disposto a vir à minha casa ajudar-me? Se pensares mais de 1 minuto, estás em risco. E isto é interessante, esta questão da rede, porque de facto põe aqui conceitos extremamente importantes da bibliografia, da literatura, de científico, que não se inventa, vem um trabalho de investigação, e isso é importante para nós, para quem está, não só na academia, mas para o demais público, esta transferência do conhecimento é importantíssima. E pensar que esta questão da rede, da simbólica, não ter rede e cair na rede. É que depois esta parte da gente, quando cai na rede, também pode não conseguir fugir da rede e ser não só a rede burocrática, como a rede importuna, não é? Esta questão do poder, cada vez criamos também pessoas mais resilientes que por vezes não querem ajuda, ou não querem ajuda, mas não querem ajuda que não querem. Não é? Isso é muito importante. E quando falava aqui, eu tinha aqui apontado uma coisa que era interessante, que eu acho que era esta questão da meia-idade, porque no ciclo de vida, e esta disfuncionalidade, e vou colocar essa questão, esta disfuncionalidade muitas vezes, nós, com o progredir da vida, criamos relações, criamos rede, e depois vamos perdendo rede, que é um capital social que nós temos, não é? Depois os nossos filhos vão, as pessoas da referência mais velhas desapareceram, todos nós temos a experiência de ir às nossas aldeias, aos locais onde nascemos, e a casa de fulano está vazia, a casa de ciclano está vazia. As pessoas que eram importantes para nós, que eram referência, nós íamos visitar, desapareceram e perdemos rede, não é? Mas a partir de um certo momento, e esta é a questão da meia-idade, nós temos um espaço extraordinário para criar novas redes. Novas redes. Já não é a rede familiar dos filhos, mas novas redes que muitas vezes não passam pelo espaço do trabalho, mas passam pelos espaços do lazer. Do lazer. Os novos grupos, as pessoas que nós conhecemos através de grupos de desporto, através de grupos de encontro, de certos grupos de pertença ideológica, partidos, ou de artes, ou até de ideias comuns. E muitas vezes estes grupos são aqueles que depois vão dar um suporte de continuidade de rede. E são eles também que vão ser a rede dos outros. A questão que eu coloco é esta também. A percepção é importante, que me dizia muito bem, para além da percepção e do recebido. Às vezes fala-se da ficção da percepção. Ou seja, quando os idosos se sentem mesmo sem rede, e porque sentir-se sem rede é uma frustração incrível, para além de ficar em risco, porque sabe que não tem valor, então faz uma ficção de rede, que fulano não vai ter comigo porque tem muito trabalho, o filho tem muito trabalho, mas ele gosta de mim, não é? Esta questão da ficção de rede, não é? Como é que os idosos comunicam isto, esta ficção, ou tentam que inventar para se sentirem bem? As narrativas disto. Sim, são mecanismos compensatórios, mais uma vez, e extremamente protetores, mas que é como um penso rápido. Não vai resolver o problema, é a solução possível com muito poucos recursos. Um exemplo, se quiser mais extremo, que eu vos posso dar e que a literatura tem documentado é o que se chama o fenómeno de fixação aos pais. Quando as pessoas estão em processo demencial e em fase já mais avançada do processo demencial, é muito comum confundir pessoas com os seus pais. Os filhos, confundir os filhos, por exemplo, com os pais, que para os filhos isto é extremamente incomodativo, e qual é a nossa tendência? É dizer, não, eu não sou a tua mãe ou o teu pai, sou eu, o teu filho, a tua filha, a vizinha, o que seja. Durante muito tempo a explicação do fenómeno de fixação aos pais era meramente neurológico, biológico, e tem uma base para isso, ou seja, era mais um delírio típico da demência. Nos últimos anos, alguns investigadores conseguiram reunir evidência para mostrar que é uma estratégia de proteção das pessoas mais velhas. Ou seja, a experiência da demência é profundamente ameaçadora para uma pessoa. Imaginem o que é, de repente, vocês olharem à volta e não saber onde estão, quem são aquelas pessoas. É tirar-nos o chão. Então, o que é que a pessoa faz? Dentro de si, ativa as suas memórias e vai buscar figuras familiares que eram de alguma forma uma referência e muitas vezes uma fonte de segurança, de proteção, elementos essenciais da sua rede social. E portanto,
e, entre aspas, fazem de conta que os pais estão ali. E isso proporciona-lhes algum sentimento de segurança, de proteção. E muitas vezes nós contrariamos e dizemos não, fazemos o que se chama o teste da realidade e eles ainda ficam mais alterados. Porquê? Porque lhes estamos a tirar o tal sentimento de segurança, de proteção. E o que refere da ficção de redes vai no mesmo sentido, não é? Relatos, como já tivemos em alguns estudos, de, por exemplo, pessoas que todos os dias se sentam à porta, na portaria do lar, à espera e ficam lá sentadas. Não, o meu filho ou a minha filha vem-me buscar, porque ele disse que me vinha buscar. E alguém tenta explicar, mas olha, hoje ele não vem, mas a pessoa precisa disso, porque senão o tal sentimento, reparem, o sentimento de vinculação, de pertença, de valor, desapareceu. Então é como se a pessoa desaparecesse efetivamente. Não é? Portanto, estas ficções, de alguma forma, ajudam a pessoa a ir lidando com as dificuldades, com as exigências e a não ter que se confrontar com algo extremamente ameaçador. Portanto, compensam de algum modo. Da mesma forma que, por exemplo, e sei que, não sei se falaram sobre isso, eu vi, mas não acompanhei tudo, muitas vezes a religião e figuras, por exemplo, como Deus, pode fazer este mecanismo de compensação também, não é? A principal fonte de relação, de suporte, já são com figuras como Deus ou outras entidades e não pessoas concretas. Sem querer fazer um paralelismo, a mesma coisa muitas vezes com os animais, ok? E há já estudos muito interessantes que nos permitem perceber a função que quer entidades espirituais, quer animais e até plantas podem cumprir no bem-estar das pessoas à medida que envelhecem nestes mecanismos compensatórios. Isso é muito interessante porque uma aluna minha de psicologia da dor que fez um trabalho sobre grupos de idosos crentes, não é? E a pertença ao grupo e essa rede de crença aliviava-os na dor. Quando se aplicava as escalas de dor, eles tinham uma percepção de dor muito inferior aos outros grupos de comparação, de controle, não é? É interessante como é que a rede e a identificação dá essa segurança, não é? E um sentido às coisas, que a própria narrativa sobre isso alivia a dor fisiológica, a dor real, e que ela torna-se uma dor percebida muito mais ténue, e mais agradável a vida, que é muito interessante. É uma questão mesmo de experiência subjetiva. Mas essa é uma das grandes vantagens, um dos efeitos do suporte social é esse. E por isso é que eu vos dizia, há estudos sobre suporte social, por exemplo, com questões de doença grave mesmo. E há evidência clara que a rede de suporte social é fundamental, por exemplo, na recuperação de muitas doenças e faz a diferença. Portanto, nós estamos mesmo aqui a falar de saúde física, não é só, às vezes nós desvalorizamos, bem-estar, satisfação com a vida, está bem, isso é, mas e saúde física e doença? Não, mas o suporte social, há evidências que mostram isto. Há um estudo, por exemplo, com idosos japoneses e norte-americanos, que mostra que do ponto de vista do efeito, em termos de mortalidade, ter uma rede social pobre, curta, restrita, tem o mesmo efeito que fumar 2 maços de tabaco por dia. Ok? Portanto, e são estudos, estão publicados, divulgados, portanto, isto mostra o poder, a importância que as relações sociais, claro que têm que ser relações sociais positivas, harmoniosas, construtivas, ok? Mas isso é fundamental. Há muita coisa aqui que eu não vos falei, questões de género, diferenças de género. As mulheres tendem a ter redes mais diversas e mais numerosas do que os homens, por isso é que, por exemplo, a adaptação à viuvez nas mulheres tende a ser mais positiva do que nos homens, porque a mulher, quando fica viúva, perde um elemento importante da sua rede, mas ao ter uma rede mais ampla e mais diversa, tem diversas fontes para a apoiar, a lidar com esse acontecimento de vida. Os homens, ao ter redes mais curtas e mais restritas, muitas vezes, quando ficam viúvos, perdem a principal e às vezes a única fonte de suporte. E, portanto, há aqui uma diversidade enorme. A última questão que vamos abrir aqui ao público era
como é que a rede formal, não é? Nós estamos aqui a falar, quase falamos da família, ficámos dos vizinhos, falámos dos amigos, como é que a rede formal pode começar a usar estes dados científicos, estes dados que nós levantamos na investigação para, de alguma forma, fazer um pouco de abertura, de criar, de incentivar redes fora dos espaços institucionalizados? Ainda bem que coloco essa questão, porque quando eu estava a preparar a comunicação e passou-me que eu tinha que enviar para os serviços, para disponibilizar, e eu enviei, e depois acrescentei mais um slide, e depois pensei, bem, já não está aqui o slide, já não vou mandar de novo, não é? Portanto, depois hei de falar disso. Ainda bem que coloco e agradeço a questão, porque desde logo num aspecto, que é a forma como a rede formal se relaciona com a rede informal. Nós temos assumido que estas duas redes são paralelas, ou seja, cada uma segue o seu caminho, cada uma tem a sua função, mas não há contacto e interação. E há até um modelo teórico que explica isto. Ora, não faz sentido. O que nós temos que ter necessariamente é uma complementaridade. E nós estamos muito, e sei que também já tiveram aqui uma conferência sobre políticas públicas e sociais, e tem muito a ver, as nossas políticas públicas no âmbito do envelhecimento fomentam isto, que é, por um lado, as redes formais, que têm as suas competências e têm que fazer o seu trabalho, e depois as redes informais tratam das suas coisas. E, portanto, quando é que a rede formal entra? Quando a rede informal falha ou já não está capaz. Mas quando isso acontece, a pessoa em si, quando estamos a falar de envelhecimento, já está muitas vezes com muitas limitações, com muitas dificuldades, e a exigência para a rede formal responder é enorme. Então, se nós tivermos um modelo de complementaridade, em que a rede formal se articula com a rede informal, mas nunca a substitui. A rede formal não substitui a informal, nem a informal substitui a formal. Quando fazemos isso, claro que temos um potencial muito grande para responder às necessidades. Depois, para além disso, há muita intervenção e muitas políticas, mesmo do ponto de vista das empresas, das organizações, precisamente para potenciar, como dizia há pouco, o desenvolvimento de redes, alargar as redes. Okay? Portanto, há já organizações e empresas que têm uma política de responsabilidade social que, em primeiro lugar, que na minha opinião que deveria ser, é para dentro. A primeira responsabilidade social de uma organização ou de uma empresa é com os seus colaboradores e só depois com os de fora. E, portanto, criam, por exemplo, momentos específicos em que os trabalhadores podem, num determinado período do dia, 1 ou 2 vezes por semana, aprender uma coisa nova. Pode ser aprender tai chi, pode ser ter um clube de leitura e dia sim, dia não, reúnem-se para discutir durante meia hora o livro que estão a ler, pode ser... E o que é que isso permite? O tal contacto com diferentes interlocutores. Outras práticas também de organizações de serviços é estimular o desenvolvimento de competências fundamentais para estabelecer e alimentar as relações sociais. Porque nós assumimos que isto surge espontaneamente, naturalmente, num processo de socialização, com a família, por aí fora. Mas nem sempre acontece. Exato. Eu vou abrir um bocadinho o debate aos presentes, quem queira colocar alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado, algum aspecto que queira ter esta oportunidade de uma investigadora neste bem fundamentada, está aberta. Só podia que levantasse o braço, dissesse o seu nome, se levantasse e colocasse a questão. Sim. Eu não queria... Muito obrigada, doutora Carla, foi extremamente esclarecedor. E eu revi-me em muita coisa do que disse, porque estou exatamente naquele limiar entre a meia-idade e a idade idosa, não é? Ainda estou ali naquele limiar. E, portanto, há duas coisas que eu entendi perfeitamente, que é, vou deixar de falar em que me faltam 2 anos para a reforma, não volto a falar, e entendi porque é que me ofereceram um gato há 15 dias. Portanto, eu acho muito interessante estas abordagens, porque nós estamos exatamente nesta idade, não é? E não é que fosse muita novidade, porque nós experienciamos muito do que disse,
Mas, de facto, às vezes é preciso este tipo de discussão para a gente cair na realidade e dizermos muitas vezes até aos nossos filhos, porque eu penso que a minha geração já tem esta preocupação. Eu não quero incomodar, eu quero ir para um lar. E, portanto, essas redes que depois a gente, ou forçada, ou porque tem que ser, ou porque é essa a nossa opção, vamos criar depois nos lares outras redes que eu espero que sejam igualmente úteis e não substituem as outras naturalmente, mas é o que nos espera, é um bocadinho essa a realidade, não é? Sim. Obrigada. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer um comentário? Uma questão? Estejam à vontade. Sim. Em primeiro lugar, porque gosto imenso de ouvir a professora Carla Faria. Não é a primeira vez que tenho a oportunidade, mas é sempre gratificante, mesmo que os conceitos, já tenho ouvido os conceitos, acrescenta sempre algo de novo, porque são de facto conceitos muito complexos. O que fui ouvindo, professora, e o que me foi inquietando, foi precisamente, e ouvi-la também nesse sentido, em que ponto de situação acredita que estamos em termos de rede formal / institucionalização permanente, ao falarmos dos lares, dos ERPs, e que trabalho, que evolução é que é esperado que exista neste sentido, ou seja, como é que estamos em termos de intervenção? Será que o modelo de intervenção que temos atualmente vai corresponder às nossas necessidades físicas, emocionais, mas de rede também, porque sabemos que ao irmos para um lar ou para o centro de dia, mas fundamentalmente para o lar, existirá naturalmente uma ruptura muito agressiva ou violenta para o próprio idoso e também uma ruptura com a família. Gostei do que eu vi quando a doutora falou em complementaridade, não é? Em que ponto é que estamos, ou seja, a abertura das próprias instituições. Eu quero sempre acreditar que os utilizadores dos lares, dentro dos próximos 10 anos, serão pessoas com outro tipo de necessidades e mais exigentes também. E isso poderá mudar também o modelo, se as instituições estiverem despertas também nesse sentido. Depois sabemos que há muitos fatores ainda que estão na base do modelo de intervenção das instituições. O papel, a voz ativa do idoso, portanto, se me consigo explicar na capacidade de decisão do seu dia-a-dia, o que falava há bocadinho, não é? Se será tão difícil quando estamos perante uma situação que nos incapacite, seja a doença, ou seja uma dificuldade de mobilidade, porque temos 80 anos e estamos na nossa casa, no nosso espaço, ambiente positivo, não é? E o que é que isso vai representar se estivermos num espaço que é partilhado também com outras pessoas que estão em situações semelhantes ou até muito diferentes, porque também sabemos que o modelo possivelmente foi pensado para pessoas com mais de 65 anos só, e nós hoje temos, como a professora falou, e ainda bem, não é? Uma heterogeneidade, quer em termos de características, quer em termos de interesses, não é? Porque assistimos nos lares a pessoas que estão, felizmente, muito ativas e têm ainda um projeto de vida para a sua velhice, e se calhar prepararam, não é? A meio da idade, ou não sei, aos 18 anos, seria esperado, e outras pessoas que, de facto, não se encontram nessa situação, quer estejam mais dependentes, quer estejam com demência, e um bocadinho essa questão no sentido de positivo do que é esperado vir a acontecer. Muito obrigado. Como eu referi, o ideal e o que será possível, porque este modelo de complementaridade já existe noutros países e com resultados muito interessantes. Depois, também os serviços ou os recursos, eu gosto mais do termo recursos, os recursos comunitários que nós temos têm que ser mais diferenciados. Esta tipologia de centros de dia, SAD, ERPI, não é suficiente e, portanto, nós temos, a nível internacional, experiências muito interessantes que permitem ir acomodando as necessidades das pessoas à medida que vão envelhecendo, em que, se calhar, o último contexto será o da dita institucionalização, quando ela já é irreversível. Mas mesmo aí, e por exemplo, na Holanda temos essas experiências de forma muito clara,
ERPs especializadas, por exemplo, para a demência, que funcionam como se estivéssemos num contexto de vida normal. Só que depois as coisas são adaptadas, o dinheiro não é dinheiro efetivo, mas as pessoas podem continuar a fazer compras nos supermercados ou no supermercado daquele espaço, daquele quarteirão, é um ambiente protegido, é aberto, a família vai quando quer, está ao tempo que quer, interage da forma que quer, as pessoas podem fazer-se acompanhar de bens pessoais, mobília, animais, de estimação, o que seja. Nós estamos muito longe disso. Agora, eu acredito que temos necessariamente que evoluir para aí. Acredito também que temos que ter um leque mais amplo e mais aberto. Nós temos o efeito paradoxal, que é, como eu vos dizia, nas relações, a satisfação com as relações, de uma maneira geral, é muito alta, mas, por exemplo, quando nós vamos avaliar a satisfação das pessoas mais velhas com o serviço de um centro de dia, de um SAD ou de uma ERPI, de uma maneira geral, os níveis de satisfação estão lá em cima. Mas isso, mais uma vez, tem a ver com as expectativas. E nós não podemos esquecer que a maior parte das pessoas mais velhas, por exemplo, que estão em ERPI, são de uma geração em que, quando eram jovens, nem sequer esperavam ter reforma. Portanto, ter a reforma foi uma lotaria que lhes saiu, não é? Portanto, estar num lar, ter alguém... Exato, ter alguém, ter cama, alimentação... mas isto, como referiu, esta geração vai mudar. A nova coorte de pessoas mais velhas, mais instruída, com mais experiência de vida, com experiências mais diversificadas, com necessidades mais amplas, já não é só as necessidades básicas, necessidades culturais, educativas, de lazer, relacionais. Claro que a exigência vai ser muito maior. E se os serviços que temos e os recursos que temos não mudarem de outra forma, vão mudar pela exigência dos seus clientes. Agora, neste momento, da forma como estamos, nós continuamos num modelo de substituição, o que se chama um modelo dual. Por um lado, a rede informal, que aguenta o máximo que pode até quando pode, e depois é substituída pela rede formal. Apesar de tudo, já vamos vendo algumas experiências que vão demonstrando que é possível fazer, ainda distante do que temos a nível internacional, e nem tudo o que há a nível internacional também é referência, ok? Porque a dimensão cultural é fundamental e ser idoso em Portugal, em Viana do Castelo, é seguramente diferente de ser idoso em Paris ou em Amsterdã, ok? Portanto, também não temos que... mas as instituições têm um desafio grande pela frente e que, na minha muito modesta opinião, também passa por uma aposta clara nos recursos humanos. Porque não há a menor dúvida que são as pessoas que fazem a diferença. Os profissionais, a capacitação desses profissionais, o espaço que esses profissionais têm para trabalhar, construir, desenvolver. A rede social, o suporte social pode ser, mais uma vez, uma ferramenta, um instrumento poderoso. Reparem, entre aspas, não custa dinheiro, não aumenta a despesa de uma instituição. E o que é que eu tenho que fazer? Muitas vezes eu tenho que abrir as portas. Eu tenho que deixar que a comunidade entre e tenho que levar aquelas pessoas para a comunidade. Isso já pode fazer a diferença. E nós temos alguns trabalhos que mostram isso claramente. O facto, por exemplo, das pessoas virem uma vez no mês a uma atividade que nós desenvolvemos na Escola Superior de Educação, os ganhos que essas pessoas têm a nível de bem-estar, de qualidade de vida, são impressionantes. Uma vez no mês. Mas eu não me esqueço, por exemplo, da expressão de uma das pessoas mais velhas que participava nessas atividades e que ela me disse: eu nunca imaginei um dia sentar-me numa universidade, e disse aquilo com uma satisfação, com um orgulho, que só o facto de ir lá mostrava para ela, era sinal de que tinha valor. Eu estou aqui, eu também estou aqui. Portanto, muitas vezes não é preciso grande engenharia, grandes recursos. Agora, também se me permitem só dizer, é preciso cada vez mais que as práticas sejam
informadas e informadas pela evidência científica. E nós, felizmente, já vamos tendo alguma, não é muito do envelhecimento. Muito obrigada, professora Carla. Eu creio que a clareza, falava na complexidade teórica, mas a maneira como expôs essa complexidade, que está muita coisa ainda por trás, que não é possível dizer numa conferência, né, todo este trabalho, mas a clareza com que foi exposta é suficiente para entender que coisas simples expostas escondem complexidades, mas essas complexidades é que nós temos que trabalhar para trazer para a comunidade. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, o Sr. Presidente. Não é questão. A primeira vez que eu contactei com esta problemática eu tinha 21 anos, porque me fizeram ler o De Senectute do Cícero, onde ele acaba por ir buscar, por balancear, se quiser, a linguagem não será esta, mas as perdas e ganhos entre os velhos e os novos, e dizendo, tem calma que não é nenhum drama ser velho, porque os ganhos são superiores às perdas, ou podem ser superiores às perdas. E a partir daí fui não é que tenha lido muito, mas fui-me sensibilizando um bocadinho para isso. A segunda observação que eu gostava de fazer é que eu mudei de rede, digamos assim, entre a média idade e a terceira idade. Já estou na terceira idade, Verinha. Entre a meia e a terceira idade. Porquê? Eu fui professor durante 40 e tal anos, mas ao mesmo tempo eu trabalhava no voluntariado e na cooperação. E o mais engraçado é que quando eu me reformo, um stop aqui. Eu tenho um amigo que se reformou aqui há uns anos e durante alguns anos viveu em desespero. Porque ele não criou, nosso conhecido não importa, ele não criou essa outra rede, nem se preparou para essa outra rede e viveu em desespero. E só acalmou, ou está a acalmar, eu penso que está a acalmar, quando efetivamente conseguiu encontrar uma outra rede, um outro tipo de estar em sociedade. Eu mudei quando vou para um movimento que se baseia na categoria profissional de cada um, para poder intervir na sociedade de uma forma tentacular, digamos assim, ter lá um engenheiro de informática, ter lá um engenheiro de civil, ter lá um médico, ter lá um enfermeiro, ter lá um professor, quando há um problema a resolver, porque é um movimento de solidariedade social, e não só, mas também, quando há um problema a resolver, nós temos dentro do nosso clube uma diversidade de profissões que nos ajudam a resolver o problema em qualquer momento. E é preciso recuperar uma casa, depois temos aqui o arquiteto que nos vai ajudar, temos o engenheiro que também vai ajudar, e isso fizemos simplesmente em Alvares, etc. Eu entrei nesse movimento como educação e ensino secundário e neste momento estou como voluntariado de cooperação para o desenvolvimento. Porquê? Porque neste momento, efetivamente, a minha rede é de voluntariado da cooperação para o desenvolvimento. Gostei muito de ouvi-la. É claro que a nossa responsável pelo protocolo já agradeceu e vai voltar a agradecer, não tenho dúvida nenhuma, em nosso nome, em meu nome e em nome do administrador, engenheiro António Cruz, mas de qualquer forma eu queria fazer questão mesmo, gostei mesmo muito de ouvir, porque me ajudou a emprateleirar um conjunto de coisas que eu andava a sentir há muitos anos, umas mais positivas, outras mais negativas, mas que eu não sabia onde é que as havia de colocar. Nem nunca me preocupei muito com isso. Enfim, mas agora comecei a colocá-las, ainda que elas nessa rede. E achei muito interessante esta metáfora da rede. Porque a rede suporta, mas a rede também priva. Também. Achei muito interessante isso, porque é verdade mesmo. Não é? E eu sinto isso... não comigo, mas com pessoas de idade com quem convivo, que às vezes nós estamos a limitá-las na sua própria liberdade, não sei se é só o discurso, mas na sua própria forma de estar ali. Obrigado também ao professor Álvaro Campelo, nós também um dia qualquer vamos ouvi-lo, mas obrigado também por ter aceitado estar aqui a ajudar-nos nesta conversa com o professor Carla Faria. Foi um prazer. E só quero deixar uma palavra de agradecimento à Sandrina. Ela hoje não pôde estar cá. Quando o Conselho de Administração quis avançar este ano para um outro modelo diferente dos 2 anos anteriores de reflexões sobre os velhos, porque não dizer assim deste jeito,
desafiamos a Sandrina e ela trouxe-nos um naipe de palestrantes que até este momento tem sido um naipe muito, desculpa o termo naipe, mas tem sido um naipe muito interessante e que nos tem ajudado a refletir sobre as mais variadas, porque esta é a sexta, se não me engano, ainda que 5 é que estou a contar mais a partir da segunda, por razões de conteúdo, tem-nos ajudado a pensar e a refletir sobre um conjunto de coisas que eu acho muito importante. Obrigado. Obrigada eu pela oportunidade. A terminar, permitam que agradeçamos uma vez mais a todos quantos tornaram possível esta reflexão, em especial a doutora Carla Faria. O bem-estar na velhice será o 7º dos 12 temas destas jornadas. Assim, no próximo dia 1 de outubro, neste espaço da sede da Fundação, o Auditório Humanitas, vamos estar à conversa com a professora doutora Alice Bastos, docente da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, pelo que fica desde já o convite para que estejam presentes. Relembramos que, devido às limitações impostas pela pandemia, os lugares são limitados e a reserva dos mesmos será feita por ordem de inscrição através dos contactos da Fundação. Senhoras e senhores, para encerrar, temos connosco novamente a doutora Primavera Alves, com a interpretação de Pela Janela, de Luísa Pimentel. Um bom fim de semana a todos e honremos os nossos velhos. Então, um poema da Luísa Pimentel, um pouco mais esperançoso, um pouco mais desafiador, como convém para encerrar. Diz o seguinte: imerso na solidão do teu quarto, olhas pela janela fechada sobre a tua vida, em busca de um rasgo de luz que te traga a lembrança, a felicidade dos momentos que todos os dias recordas, com a raiva de quem já não sabe ser feliz. O suspiro que não contens denuncia a desesperança. E a janela que não abres, por onde não permites que a vida entre, deixa vislumbrar a vida que fervilha lá fora. Talvez pudesses abrir essa janela. Talvez pudesses sair desse quarto. Talvez pudesses tomar nas tuas mãos o que resta do teu tempo e deixar-te levar pela brisa que passa suavemente pelos teus cabelos brancos, pela luz que descobre os sulcos que vincam a tua face, pelo sol que aquece as tuas mãos trêmulas e inseguras, sem teres pena de ti próprio, porque és velho.